Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre as vacinas e os soros. Mas antes, nós vamos recordar o nosso assunto da aula anterior. Nós estávamos falando sobre as defesas do nosso organismo. Então, vamos recordar o que são antígenos e anticorpos. Os antígenos são as substâncias estranhas ao organismo, que pode ser desde um micro-organismo até uma substância como ácaro, poeira ou alguma substância tóxica. Já os anticorpos, eles são as células de defesa do nosso organismo. Eles também são chamados de imunoglobulinas e têm a forma de Y. São proteínas produzidas por glóbulos brancos, que são os leucócitos, quando o indivíduo é infectado ou vacinado por um antígeno. Eles podem neutralizar, aglutinar ou precipitar, entre outros fatores, um antígeno, e logo em seguida ocorre a fagocitose por um macrófago. Cada anticorpo ele é específico do seu antígeno. Então, se vocês olharem a imagem aqui ao lado, o formato de Y, ele tem um antígeno que se encaixa perfeitamente nesse anticorpo. Então, esse anticorpo, ele é totalmente específico para cada antígeno. Do lado aqui nós temos o macrófago, um verde, que é uma célula de defesa que vai englobar e destruir o micro-organismo invasor. Aqui nós temos um esquema que mostra como ocorre a preparação das defesas do nosso organismo. No primeiro momento, lá no centro da imagem, nós temos um indivíduo que ele foi vacinado ou infectado. Então, pode ser um vírus ou uma bactéria. Então, o corpo ele reconhece o invasor e o invasor ele é apresentado aos linfócitos, que vão preparar os anticorpos. Em cima na imagem nós temos os anticorpos com o formato de Y. Eles vão, no caso, eles vão marcar, esses antígenos, o vírus ou a bactéria. Então, os anticorpos eles grudam neles para que eles sejam sinalizados. No segundo momento, uma célula de defesa, no caso o macrófago, ele vai identificar essa substância sinalizada, ele vai englobar e vai realizar a fagocitose, que é a destruição do organismo estranho, e assim é feita a defesa do organismo. Agora a gente vai falar sobre o soro e a vacina. Qual a diferença entre os dois? A vacina ela é usada na prevenção e contém um antígeno inativo ou atenuado. Ela tem uma imunização ativa, de memória. Já o soro ele é usado na cura e ele contém os anticorpos prontos, previamente produzidos em um outro organismo. Ele faz parte da imunização passiva. As vacinas e os soros, eles têm o objetivo de proteger o corpo contra agentes invasores, que são chamados de antígenos. Estes podem ser vírus, bactérias ou toxinas, capazes de nos causar doenças. A diferença entre a vacina e o soro está no modo como cada uma atua. As vacinas, elas são compostas por antígenos atenuados ou inativados, que estimulam o corpo a criar uma resposta defensiva, que são os glóbulos brancos. Para isso, são usadas pequenas amostras de vírus e bactérias que são incapazes de iniciar uma doença no corpo, mas, porém, elas são capazes de estimular a defesa e gerar uma memória imunológica no nosso sistema. Assim, se posteriormente o corpo for atacado por algum desses micro-organismos, ele já terá os anticorpos necessários. Por outro lado, o soro ele já carrega os anticorpos prontos em sua composição. Ele é usado como uma resposta imediata, em situações onde o corpo não teria tempo para criar uma defesa contra o agente invasor, como no caso do envenenamento por picada de cobra. Como funcionam as vacinas? A primeira vacina de que se tem registro na história, ela surgiu em 1796, quando o médico britânico Edward Jenner desenvolveu uma forma de imunização contra a varíola. Ele descobriu que ao expor uma pessoa à versão bovina do vírus,
ele tinha inicialmente reações leves, mas com rápida recuperação, e mais tarde desenvolvia imunidade contra a versão humana da doença. Ao entrar em contato com o sistema imune, a vacina ela provoca uma reação de proteção e gera nele uma memória. Essa memória ela possibilita que o sistema imunológico tenha uma resposta rápida e eficiente de controle infeccioso, quando o mesmo agente entrar no organismo. É porque é uma defesa muito específica, por isso é o mesmo agente que entra no organismo. Esse tipo de imunização é conhecido como imunização ativa. Apesar de os cientistas conhecerem esse mecanismo, o processo de produção da vacina não é simples. Existem várias formulações diferentes de vacinas. Em primeiro lugar, é preciso identificar o agente causador da doença que se quer combater. A vacina ela pode ser produzida de componentes de um micro-organismo ou dele próprio, morto ou atenuado. No caso da poliomielite, por exemplo, o agente causador ele é isolado e trabalhado em laboratório até que se consiga uma cepa atenuada do vírus. Ele não tem o mesmo poder de infecção, mas é suficiente para induzir uma proteção no hospedeiro. Nem sempre o micro-organismo em si é responsável por provocar a doença. Às vezes, a causa é uma substância tóxica que ele produz. Então, a vacina precisa neutralizar essa toxina. Em outros casos, o problema não é o vírus ou a bactéria, mas a quantidade dele no interior do hospedeiro. Então, é preciso controlar sua multiplicação. Alguns vírus, como o HIV, eles possuem mecanismos de escape do sistema imunológico muito eficientes, tornando o trabalho de produção da vacina muito mais difícil. Podemos produzir anticorpos, mas eles não são suficientes para proteger, porque o vírus ele fica escondido dentro de uma célula do próprio sistema imune, que não consegue enxergá-lo. Além disso, ele consegue passar de uma célula para outra sem ter acesso aos anticorpos em circulação. E a descoberta de uma vacina nesse caso ainda pode levar muitos anos ou até mesmo nunca acontecer. Aqui nós temos um esquema de como são produzidas as vacinas. No primeiro momento, a vacina é fabricada com partes do agente infeccioso ou com versões mais fracas do micro-organismo. E aí ela é injetada na corrente sanguínea do indivíduo. O indivíduo ele vai provocar, no caso, a defesa. Então, esses antígenos da vacina são reconhecidos pelo organismo como invasores. Aí os glóbulos brancos dão início à produção dos anticorpos, que atacam os antígenos. São criadas, então, as células de memória. Depois da vacinação, no terceiro momento, se o antígeno real atacar o corpo, o sistema imunológico nas células de memória, eles estarão preparados para reconhecer o inimigo e combatê-lo. E assim a gente consegue fazer a preparação do nosso sistema de defesa. Os soros. O soro é um concentrado de anticorpos específicos, obtidos por meio da imunização de animais grandes, especialmente de cavalos. O uso de soro é conhecido como imunização passiva, e os seus benefícios são imediatos e duram apenas alguns dias, não gerando as células de memória. Mas atenção! O termo soro ele também é empregado para designar o soro fisiológico, uma solução salina utilizada para desobstruir as vias nasais. Então, não é o caso do soro que nós estamos falando. Então, na ilustração a seguir, mostra o processo de produção do soro. Nessa ilustração, mostra o processo de produção do soro. Então, a toxina de alguma doença ou veneno, ele é introduzido no animal, no caso, o cavalo. Então, o cavalo, ele vai produzir os anticorpos para combater essas toxinas. No caso, esses anticorpos, eles vão ficar no sangue do cavalo. O sangue será centrifugado
porque esses anticorpos eles ficam no plasma, que é a parte amarelinha do sangue, a parte líquida do sangue. E aí, com essa parte do plasma, né, são preparados aí, no caso, no laboratório, o soro que será aplicado quando necessário. Agora a gente vai falar sobre os tipos de imunização ativa e passiva. O que é imunização ativa? É quando o organismo ele aprende a se defender e ele gera uma resposta específica. Ela pode ser natural ou artificial. A imunização ativa natural ela ocorre quando o organismo é atacado pelo agente causador da doença. A pessoa se recupera e está imune a determinados tipos de doença, como cachumba ou sarampo. Já na imunização ativa artificial, ocorre através do uso de vacinas. Então, é uma vacina contra diversas doenças, como tétano, poliomielite, cachumba, gripe, entre outras. Agora, a imunização passiva, ela também pode ser natural ou artificial. Essa imunização passiva, ela não gera uma memória de defesa, ela só atua naquele momento. Então, uma imunização passiva natural é obtida através da mãe para o filho. Por exemplo, anticorpos adquiridos pelos bebês pela placenta ou pelo aleitamento materno. Já a imunização passiva artificial através do uso de soros terapêuticos. Ou pode ser um soro contra tétano, quando é urgente, contra raiva, toxina botulínica, entre outras. Existem também os soros antiofídicos, usado contra o veneno de cobras. Aqui nós temos um quadro que fala das características do soro e da vacina. O tipo de imunização do soro é passiva e da vacina é ativa. O tipo de via o soro e a vacina são artificiais. A constituição do soro ele é constituído por anticorpos e a vacina pelos antígenos. A resposta do soro ela é imediata e da vacina ela é posterior, ela é demorada, porque vai gerar uma defesa ainda, né? O tempo de ação do soro ele é temporário, o da vacina é duradouro, né? Com necessidade de reforços dessa vacina ao longo da vida, mas é bem demorado. E a proteção do soro é contra intoxicações como venenos e toxinas e também podem ajudar a prevenir rejeições. E a vacina ela atua contra vírus e bactérias. Agora nós vamos falar um pouco sobre a vacinação. Seguir rigorosamente o calendário vacinal e manter a carteira de vacinação atualizada é muito importante em todas as idades, não só para se proteger de doenças que são facilmente evitáveis, como o sarampo e a rubéola, mas também para prevenir aquelas que são consideradas graves e podem levar à morte, como é o caso do tétano e a meningite. Então, a vacinação ela começa no momento do nascimento e ela vai até a fase do idoso. Então, são várias etapas e vários momentos que a pessoa tem que fazer o reforço, né, das vacinas para manter a imunização ativa. Aqui nós temos um modelo de carteira de vacinação. Como eu disse, né, a vacinação ela começa desde o nascimento, vai até a fase do idoso. Aqui, as doses das vacinas, a gente tem a primeira, geralmente tem primeira, segunda e terceira dose, e às vezes tem algumas que necessitam de reforço, ainda até os 4 anos. Outras vacinas, elas precisam de reforço na adolescência, na fase adulta e na fase do idoso. Então, as doenças que geralmente são prevenidas aqui com as vacinas são a tuberculose na infância, que é a primeira dose já ao nascimento. Temos a hepatite B, a poliomielite, pneumonias, otite, meningite e infecções causadas pelo pneumococo, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo hemófilos influenzas tipo B, diarreia por rotavírus, doenças invasivas causadas pela Neisseria meningite do tipo soro C, sarampo, rubéola e cachumba,
Febre amarela. Então, são várias doenças, né, que há um tempo atrás elas causavam a morte nas pessoas e hoje elas são prevenidas e praticamente erradicadas através da vacina. Aqui nós temos as vacinas que devem ser tomadas na adolescência, né? A carteira de vacinação, ela deve ser frequentemente atualizada e se tiver alguma vacina que não foi tomada, ela pode ser tomada de acordo com as orientações do enfermeiro. Aqui nós temos o HPV para meninos e meninas, que ele previne o papiloma vírus humanos, que causa cânceres e verrugas genitais. Eles são dados em 2 doses, né, de 6 meses de intervalo entre essas doses. Temos também a vacina da hepatite B, febre amarela, duplo adulto, a tríplice viral e a pneumocócica 23 valente. Temos também a vacina meningocócica C. Então, são vacinas que devem ser tomadas na adolescência. Aqui na fase adulta, nós também temos algumas vacinas que são dadas como reforço para a fase adulta, porque durante o tempo, né, o organismo ele vai perdendo essa imunidade por causa da renovação celular, dentre outros fatores. Então, temos aqui a hepatite B, a febre amarela, a tríplice viral, a duplo adulto e a pneumocócica 23 valente. Já no idoso, temos também as vacinas, são 4 as vacinas disponíveis para pessoas com 60 anos ou mais, além da vacina anual contra a gripe. Então, temos a hepatite B, a febre amarela, a duplo adulto e a pneumocócica. Aqui nós temos as vacinas indicadas para gestante, mulheres grávidas, porque é essencial prevenir as doenças para si e para o seu bebê. Então, aqui nós temos algumas vacinas indicadas, né? A pessoa deve seguir, no caso, a orientação do seu médico durante o pré-natal. As vacinas são a hepatite B, a duplo adulto, a DTPA e a influenza. Atenção para crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Elas deverão tomar uma dose da vacina da influenza durante a campanha anual da vacinação da gripe. Então, acompanhar a vacinação. Então, a vacinação é muito importante, né? Não vamos deixar que as doenças erradicadas elas voltem. Por isso, contamos com você, cada um fazendo a sua parte, tomando e prestando atenção aí nos reforços que devem ser tomados para manter a vacinação em dia e a imunização do organismo ativada, para que, se entrar em contato com um agente infeccioso, o organismo já esteja protegido. Então, mantenha sua carteira de vacinação atualizada. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Esse assunto sobre as defesas do organismo ele é muito importante. Nós estamos falando sobre saúde, bem-estar e a vacinação é uma das maneiras, né, que nós temos para preparar o nosso organismo para que ele consiga se defender de todos os agentes estranhos ao nosso organismo. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.